Pessoal, então, boa tarde aí, até iniciando dentro do horário para respeitar o tempo de todo mundo e o próprio horário acaba sendo curto, né? É corrido, a gente faz esses encontros e agora via webinar, né, online, aí nesse período de quarentena aqui no IBMEC. A gente faz entre os horários né, do turno da manhã e do turno da tarde, acaba sendo corrido, o que deveria ser o almoço, o horário de almoço de todo mundo. Então, a gente deve ter com certa periodicidade. Fiquem à vontade, inclusive, de usar esse horário para almoçar, trazer seu lanche, tá? Opa, Borba. É, eu não sei se nesse formato que a gente abriu aqui, Borba, consegue efetivamente, eu até vou mexer aqui, se a gente consegue. Ah, consegue. Estou habilitando a priori todo mundo para. Ele está aqui no formato de webinar, na verdade, eu não sei nem se era o melhor formato para a gente ter feito aqui. E aí, originalmente, ele não habilitava áudio dos participantes, era a interação mais para o chat. Mas Agora você me ouve, Luiz? habilitei. Te ouço bem, Borba. Tá. Eu só estava preocupado em estar. Eu queria colocar no mute, era isso. Ah, não, tranquilo. Beleza. Um abraço, muito obrigado, boa sorte a todos aí. Valeu. Então, a gente faz nesse horário que aspas é um pouco inconveniente de alguma maneira para todo mundo, mas é o horário que encaixa aí na agenda do IBMEC, né? Entre os turnos da manhã e da tarde. Então, nos próximos encontros, até nesse, sinta-se à vontade em trazer seu lanche, trazer seu almoço. Eu, na próxima, eu vou fazer isso até como exemplo. Tá? Então, hoje é o primeiro encontro nosso, é o lançamento aqui do nosso grupo do Quant, tá? Estou trazendo o Vitor Gomes aí da XP como convidado. Eu, como professor, vocês já estão cansados aí de ouvir, né? E eu defender muito esse tema de tecnologia, análise de dados, data science, por que não machine learning, inteligência artificial, né? Mas é bom sempre ouvir alguém de mercado e ligado ao mercado financeiro, economia, né, muito mais do universo do que vai ser a profissão de vocês no futuro muito próximo, tá? Então, como orientações aqui no lançamento, a gente subiu esse sitezinho aqui, super simples, tá? Até vou botar aqui no chat a URL dele, esse endereço aqui é o quant-ibmec.group. Né? A ideia do grupo é ser esse ponto de encontro para apoio de análise de dados a várias frentes. Que várias frentes? Né? Aos seus próprios estudos, né? O próprio IBMEC está mudando a grade, né? Quem é da grade nova, entrou primeiro semestre, agora já está com a grade mais forte em análise de dados, né? Em data science. Vocês já viram algum material de divulgação do próprio IBMEC? O IBMEC defende 3 pilares, né? Um pilar, obviamente, muito forte, que já é a história do todo o IBMEC, desde o IBMEC Rio, né, da sua fundação há cerca de 40 anos ou mais atrás. O IBMEC São Paulo, né, quando refundou, quando voltou para São Paulo, veio com a proposta de ser, né, ter toda essa bagagem histórica, mas ao mesmo tempo ser moderno, né? E aí uma outra perna é a perna matemática, né? Vocês sentem isso muito na pele. Aqui, por exemplo, está o professor Borba também, outros professores, né, de cálculo, estatística, vocês sabem o peso e o grau né, de importância, de seriedade que o IBMEC coloca nisso, não por nada, simplesmente efetivamente importante, né? A gente, vocês vão ser economistas, administradores ou qualquer outra profissão, fundamentado em análise, fundamentado em dados, fundamentado em ciência, né? Você não vai tomar decisão, você não vai ser o Paulo Guedes do futuro e tomar decisão se vai colocar em quarentena vertical, horizontal, por achismo, né? Vocês vão fazer análise profunda dessas coisas. E a terceira perna é a perna da tecnologia, que o IBMEC, na virada agora do ano, e por isso a gente está nessa iniciativa aqui, iniciando essa iniciativa, a perna da tecnologia ser inclusive um diferencial, né, comparativamente a outras escolas, tanto do Brasil quanto do mundo,
o IBMEC tem procurado dar um pouco mais de ênfase, ou dar mais ênfase nisso. O movimento, acho que mais concreto, tirando a nossa iniciativa que está iniciando aqui, é a própria mudança de grade, né? Então, eu trabalho com muitos de vocês, trabalharam comigo, por exemplo, no Laboratório de Negócio, se não comigo, com a Patrícia. Laboratório de Negócio antecipou para o primeiro semestre já, ou seja, entrou na faculdade, já vamos começar a trabalhar análise de dados. Por mais que seja uma ferramenta mais simples como Excel, mas a ideia de analisar dados, né, tomar decisão baseados em dados, em fatos, já começa do primeiro dia que você pisa na faculdade. O segundo semestre, o pessoal da grade nova já está entrando com programação, com análise de ferramentas, um pouco até do que o Vitor vai ilustrar aqui hoje. Para quem é da grade antiga, né? Velho é o nome, antiga, né? Para quem é da grade antiga, a ideia é utilizar cursos complementares, né? Até eu também ofereço. Agora mesmo estamos rodando uma turma de contraturno de Python centrado em análise de dados. Por exemplo, acho que o Júlio, que está aqui, é um cara da grade antiga que está lá comigo na turma de Python. Tá? Então, esse centro, né, por assim dizer, a ideia dele são três principais. Um é ser um ponto de encontro para as iniciativas. Pode ser desde a iniciativa do seu estudo, né, apoiando tua carreira acadêmica, até estudo de interesse para, logo em breve, isso ser base de apoio para a tua profissão. O segundo ponto é ser uma base de apoio para pesquisa, né? Então, você já conhece outros grupos que rolam em paralelo no IBMEC, né? O grupo de estudo de macroeconomia, de estatística, né? Grupo de iniciação científica, então tem, né, iniciação científica com a professora Patrícia, né? Pesquisa mais ligada à estatística, análise com o Ito, macroeconomia com o João Ricardo, e aí vai. Todas essas frentes, via de regra, vão precisar de algum apoio de análise de dados, né? E a ideia é ter esse ponto aqui como ponto de encontro dessas coisas, tá? Então, de maneira prática, no próprio portal, você acessando aqui, você vai ter acesso a notícias, artigos. Vocês que estão aqui já no webinar de hoje, automaticamente já estão inscritos aqui no nosso newsletter, né? Tá aqui um newsletter no finalzinho, que vamos lançando esse tipo de notícias, né? Falar, ó, notícias de mercado ligado ao que interessa a vocês, não meramente coisa tecnológica pura. Então, sei lá, o Banco Central americano utilizou machine learning para tal coisa, o Bank of America está utilizando, né, análise usando tal ferramental. O Prêmio Nobel de Economia, um senhor de 60 e tantos anos, aprendeu Python recentemente. Esse é um videozinho que eu mostro sempre nas minhas aulas, né, de incentivando a programar. Recentemente eu coloquei um aqui há pouco. Isso aqui saiu na live que rodou um fim de semana desse. Eu estou meio ruim de datas agora com o esquema de quarentena, né? Mas esse vídeo saiu na live da Lady Gaga, né? Que foi um domingo inteiro rodando lives. E é um rapazinho, um jovem, que vocês assistem. É um jovem de 17 anos que montou um site para coletar dados sobre Covid, tá? Então é um cara não muito diferente de vocês, até mais novo que vocês, tá? Então tem acesso aqui a notícias, né, nosso newsletter. Os seminários, a gente vai estar sempre trazendo aí, principalmente gente de fora, para trazer essa visão de fora, como eu agradeço aí o Vitor pelo convite hoje. Então tem a transmissão online, eu vou deixar sempre também o linkzinho do material que rolou, para quem eventualmente não conseguiu acompanhar ao vivo. E por último, tem aqui a parte de fórum, que a ideia do fórum é ser questões bem práticas, criar grupos realmente, discussões de questões bem práticas. Eu não sei se entrou, por exemplo, o João Vitor não entrou ainda, mas, por exemplo, o João Vitor era um cara que estava conversando comigo de algumas análises que ele está fazendo. Então, a ideia é pegar alguma análise que você esteja fazendo, né, colocar aqui e botar para colaborar. Aqui eu botei até algumas brincadeiras, alguns tal do notebook. Quem não conhece notebook ainda, o Vitor vai mostrar um pouco dele hoje, né? E tudo falando temas que fazem sentido para economia e administração. Estou falando aqui de Cobb Douglas, que até para mim, né, para minha formação, não é exatamente a coisa que eu tô conhecendo, começando a conhecer mais agora, me aproximando dos grupos de macroeconomia. Então, análises desse tipo, né, suportado por linguagens, vai ter alguns materiais para você começar a brincar, a trabalhar, a compartilhar, né? Então, a grande sacada disso aqui é não trabalhar sozinho, né? Você realmente ter esse ponto de encontro e fazer essas conexões, né? Então, para a semana que vem, a gente já deve programar
um outro convidado externo no formato parecido e já estou vendo alguns contatos com algumas pessoas, por exemplo, o João Vitor tem alguns materiais que ele quer compartilhar, quer trabalhar, já divulgar aqui e juntar interessados, tá? Então é isso, acho que se eu fosse resumir numa palavra, que é a ideia do nosso centrinho aqui, e falar no diminutivo que ele está nascendo, né? Com certeza gostaria muito que ele acelerasse e crescesse muito rápido. For resumir ele numa palavra, seria um ponto de encontro, tá? Um ponto de encontro para notícias, para colaborações e para conexão com o mundo externo, né? Então, o representante hoje do mundo externo é o Vitor. Eu não quero roubar muito tempo, né? Acho que o Vitor dedicar aí uma meia hora, 40 minutos para conversar com vocês da experiência dele na XP, em outras frentes, até ligada à educação que ele tem, e deixar aí uns 10, 15 minutos finais para perguntas, tá bom? Obrigado aí, Vitor, muito obrigado por ter aceitado o convite. Te passo a palavra, deixa eu Eu que interromper agradeço. aqui minha tela. Bem, obrigado, professor Luiz, pelo convite, um convite muito especial, né, para falar um pouco dessa área que eu gosto tanto, que eu adquiri um apreço tão grande, né, que é Data Science. E eu acho muito legal a iniciativa, né, mais uma vez dar parabéns, a gente já tinha conversado sobre isso antes, mas eu acho que é um momento muito propício para isso, né, primeiro porque, pô, Data Science no Brasil está ganhando cada vez mais força. Eu comecei a trabalhar com isso no momento, por 5 anos atrás, mais ou menos, em que aqui no Brasil poucas pessoas falavam sobre isso. Hoje a gente está numa crescente muito grande e isso aplicado ao mercado financeiro, né, aplicado ao mundo das finanças, tá? Eu acho que eu diria na fase inicial, tá bem incipiente, para mercado financeiro especificamente está praticamente começando agora. Então, muito legal a iniciativa. Mais uma vez, meus parabéns e, né, no que for possível, eu espero ajudar e contribuir realmente para que esse centrinho ele vire um centro referência, né, considerado referência no Brasil. Então, vamos começar. Eu peguei aqui algumas informações-chave aí da minha carreira, né, de coisas que eu trabalhei para mostrar para vocês. Tá todo mundo ouvindo, né, pessoal? Qualquer coisa aí, vocês podem mandar perguntas aí, pode me interromper a qualquer momento. Eu vou ficar feliz em responder qualquer dúvida que apareça, tá? Eu vou compartilhar aqui bem rápido. Mostrar aqui a apresentação que eu trouxe para mostrar para vocês. Tá, acho que quem quiser falar, acho que é só tirar o microfone do mudo, né? Vamos lá. Então, pessoal, tá todo mundo vendo, né? O meu material? Bom, vamos lá, então. Então, basicamente, um pouco sobre mim. Bem, como o Luiz falou, eu estou hoje na XP, né? Mas, pô, eu comecei bem longe de mercado financeiro. Na verdade, eu sou engenheiro mecânico. Eu sou de Natal, então fiz lá na Federal do Rio Grande do Norte, né? De 2009 a 2014. E eu tive a oportunidade de fazer um ano de engenharia industrial, meio que engenharia industrial, manufatura, lá no Canadá também, durante a minha graduação. Acabou que eu me interessei tanto por essa área que eu fui fazer um mestrado na área de engenharia industrial lá nos Estados Unidos. E aí, isso era 2015 mais ou menos, eu resolvi fazer uma disciplina chamada Data Mining. Pô, não conhecia muito bem o que era aquilo, era curiosidade, assim. Eu mal gostava de programação, resolvi fazer essa disciplina chamada Data Mining. O meu foco era ser engenheiro industrial ainda, mas eu resolvi fazer a disciplina só para ver como é que era. Acabou que me apaixonei por aquele negócio. Achei interessantíssimo os modelos que o professor apresentou. Ele falou desde os modelos mais clássicos, né, regressão logística, árvore de decisão, até os modelos mais avançados. Eu me apaixonei por aquilo, resolvi mudar para essa área. Então, dentro do meu mestrado, teve essa reviravolta aí na minha vida, em que eu me interessei muito pelo mundo dos dados. Resolvi, então, migrar para Data Science, né? Em 2016, eu voltei para Natal, tentei fundar uma startup com alguns amigos, que era em Data Science para o setor hoteleiro. A gente teve alguns sucessos, alguns fracassos ali, resolveu encerrar a ideia, porque não estava avançando no ritmo que a gente desejava. E aí, no final de 16,
eu comecei a procurar por vagas de Data Science no Brasil, até que teve uma do Itaú que me interessou bastante. Então, o Itaú me chamou no final de 2016, e aí foi que eu entrei mesmo no mercado financeiro. Eu tinha um leve interesse assim pelo mundo das finanças, pelo mercado financeiro, mas eu nunca tinha trabalhado com isso exatamente. Era um interesse mesmo assim de curiosidade. Então acabou que o Itaú foi uma grande escola para mim, né? Eu fiquei 2 anos lá no Itaú, então trabalhando como cientista de dados. E aí, quando foi no finalzinho, ali agosto de 2018 mais ou menos, a XP me chamou, fizeram uma proposta bem interessante também. Pô, a XP naquele momento estava crescendo muito, eu já tinha mais interesse ainda pelo mercado financeiro, e aí resolvi ir para a XP. Então, estou na XP até agora, eu comecei lá na área de People Analytics, né, que basicamente é Data Science voltado ao RH. Eu tive a oportunidade de estruturar o People Analytics da XP, e aí depois de um ano eu fui para a área de prevenção à fraude, que é onde eu estou agora. Basicamente a área de prevenção à fraude, o grande objetivo dela utilizar Data Science, Machine Learning para encontrar padrões, né, anomalias no mercado financeiro e, com base nisso, encontrar irregularidades, encontrar fraudes, pirâmides financeiras, etc. e tal. Tá? E aí, no ano passado, eu comecei o meu MBA no IBMEC, né, por sinal, instituição muito boa, MBA muito bom. Estou terminando meu MBA agora, investimentos em Private Banking, que meio que consolidou aí todo esse aprendizado de investimentos que eu tive. Tá? E aí acabou que realmente eu me tornei um cientista de dados para o mercado financeiro, né? Acabei me especializando bastante nessa área. Quando a gente fala de Data Science, né, o que é isso? Vale a pena detalhar um pouco, porque muitas vezes a gente vê alguma confusão entre esses termos, né, que são muito parecidos. Análise de dados, ciência de dados, o próprio data mining. Então, o que é cada um? A ciência de dados especificamente, ela vai um pouco além da análise de dados, né? Quando você analisa dados, você faz o que a gente o que a gente chama de análise descritiva, quando você descreve o que aconteceu. Só que à medida que o volume de dados ele vai aumentando, você tem a possibilidade de fazer o que a gente chama de análise preditiva, né? Então, no mundo dos dados, você tem basicamente 3 tipos de modalidade de análise que você pode fazer. Tem as análises descritivas, preditivas e as prescritivas. Descritiva é quando você descreve o que aconteceu. Preditiva, você pega os dados e com algum modelo preditivo, tenta inferir o que vai acontecer. E na análise prescritiva uma vez que você sabe mais ou menos o que vai acontecer, você consegue tomar ações para se antecipar aquilo, tá? Mais ou menos isso. Então, o Data Science consegue reunir, né, não só a parte descritiva, como a preditiva e a prescritiva também. Então, por causa disso, o Data Science se beneficia de outras áreas que vão além do conhecimento da estatística, o conhecimento da matemática, vai além disso se beneficiar também vamos dizer, dos grandes avanços, né, computacionais. As máquinas elas têm melhorado cada vez mais, o que possibilita modelos melhores. Então, isso faz com que você consiga atingir resultados melhores. Então, eu posso até dizer que Data Science não seria muita coisa se a gente não tivesse máquinas tão boas, né, como a gente tem hoje, e a capacidade computacional, ela evolui cada vez mais. E aí, para terminar, existe um outro ponto no Data Science que é fundamental também, que é a especialização científica. O que é isso? Toda vez que a gente faz algum modelo, faz alguma análise, é fundamental que a gente saiba como explicar aquilo que a gente fez, como demonstrar e ensinar. Porque muitas vezes você faz um modelo que é bem complexo, você faz umas redes neurais convolucionais, vamos supor, e é um modelo bastante complexo e acaba sendo uma caixa preta, é difícil você explicar aquilo. Então, uma habilidade fundamental para quem quer ser cientista de dados, nesse sentido, é você desenvolver o que a gente chama de storytelling, né? Como que eu conto a minha história? Como que eu consigo explicar a minha história do começo ao fim, né? Passando etapa por etapa até chegar no meu resultado final. Tá? E aí, nesse sentido, o Data Science ele acaba sendo uma área cross, porque ele pode ser usado como uma ferramenta para atender qualquer área, né? Uma vez que qualquer conhecimento específico pode se basear da metodologia de Data Science, você pode aplicar ele em qualquer área. Então, jornalismo pode se beneficiar de Data Science, a biologia, a psicologia,
Então, isso gera uma gama de possibilidades para a gente, porque, afinal, a metodologia vai ser a mesma, né? Claro que você tem que ter um pouco do conhecimento do negócio, da área que você está lidando, mas no Data Science a metodologia ela é mais ou menos a mesma, né? Parecida. Se você fazer um modelo de regressão logística em sociologia, a metodologia matemática ela é muito parecida que se for fazer um modelo em biologia, por exemplo, tá? E aí, por causa disso, você pode aplicar Data Science em qualquer etapa do negócio. Desde o momento em que eu estou adquirindo o meu cliente, fazendo uma campanha, vamos dizer. Suponho até um caso de uma corretora, né? Vamos dar o exemplo. Adquirindo um cliente, então eu posso fazer uma campanha de marketing para isso. Ou desde o momento que eu estou avaliando a satisfação do meu cliente. Ou às vezes o cara está fazendo uma operação no mercado financeiro, na bolsa, eu vejo alguma irregularidade. Também posso usar Data Science para encontrar isso. Tá? Essa é uma das grandes maravilhas, um dos lados muito legais de Data Science, é ter essa visão do Data Science como uma ferramenta. Tá? Nesse sentido, vamos ver um pouquinho o lado das finanças, né, do mercado financeiro. Como que a gente pode usar Data Science? E trazer um pouquinho da minha experiência também, em aplicações que eu já usei Data Science, e falar um pouco de como eu tive a oportunidade de usar. Tá? E aí, de novo, se tiverem alguma dúvida específica sobre algum desses pontos, pode ficar à vontade e interromper a qualquer momento. Tá? Então, por exemplo, a gente está prospectando clientes, vamos supor. Então, a gente pode usar modelos nesse caso, né? Quem são os clientes que são mais propensos a adquirir meu produto? Quem são os clientes que são mais parecidos com os meus clientes atuais? Será que eu faço uma campanha parecida? Data Science é muito bom para isso. Prevenção à fraude, por exemplo, hoje é o que a gente está fazendo lá no XP. Então, por exemplo, qual que é a chance de um determinado cliente estar fazendo a lavagem de dinheiro? Qual que é a chance de alguém estar manipulando, vamos dizer, o preço de uma ação? Qual que é a chance de alguém estar manipulando a conta de um cliente? Eu consigo saber, dependendo do grau de similaridade nas operações entre clientes, se essas contas desses clientes estão sendo manipuladas, tá? Risco, por exemplo, então vamos supor, o cara contratou um crédito, qual que é a chance dele não pagar aquele crédito, né? Também vou usar a Data Science, vou usar todo o histórico de dados aí para dar uma propensão desse cara não pagar aquilo que ele contratou. E aí outros exemplos, né? Produtos, tá? Uma vez que o cara adquiriu A, B, qual que é a chance dele adquirir C? Trazendo para o mercado financeiro. Vamos supor, uma vez que o cara investiu numa renda fixa e num tesouro direto pré-fixado, qual que é a chance dele investir numa debênture, por exemplo? É uma análise super válida também. E por último, retenção, né? O churning. Qual que é a probabilidade do meu cliente abandonar a empresa? Tem outros exemplos também, se tiverem alguma dúvida específica. Eu acho que desses aqui, talvez seja mais interessante no mercado financeiro, né? Eu particularmente gosto muito do mercado financeiro, então exemplos bem relevantes nesse caso. Então, por exemplo, qual a probabilidade de uma ação subir mais de 10% nos próximos, sei lá, 5, 6 meses? Ainda que seja um modelo mais difícil de fazer, porque dado no mercado financeiro ele é escasso, é difícil de ser trabalhado, ele é um dado que ele viola algumas premissas estatísticas, mas ainda assim a gente consegue fazer algumas adaptações e modelar esses dados, tá bom? Agora, pessoal, vou entrar um pouquinho mais de detalhe em algum desses modelos, tá? E eu trouxe aqui os que eu considero mais relevantes, né, dentro dos bancos e das corretoras, por exemplo. Eu acho que o mais clássico de todos no mundo financeiro, principalmente para os bancos, são os modelos de crédito, né? Um banco ele não pode sobreviver sem ter um modelo de crédito. Então, se for criar um banco, provavelmente o Bacen vai bater a sua porta e vai querer entender quais são as regras que você usa para classificar as pessoas, né? Para segmentar o seu público e dar determinados juros para essas pessoas. Como que normalmente os bancos fazem isso? Então, eles, é claro que para você fazer um bom modelo de crédito, né? O que é um modelo de crédito? Um modelo que ele calcula a probabilidade da pessoa não pagar aquele crédito. É o que a gente chama de default. É óbvio que se você quiser fazer um modelo nesse sentido, você vai precisar de histórico, vai precisar de dados, né? Se eu estou criando um banco agora, como que eu vou ter histórico, né? Como que eu vou ter dados se eu estou criando esse banco agora? Aí, normalmente, os bancos, eles recorrem a birôs, né? Recorrem a outras fontes de dados
para conseguir essas informações. Então, uma vez que você tem esses dados, a gente vai construir um modelo. Então, o modelo ele pode levar diversas coisas, né, em consideração. Faixa etária das pessoas, a faixa de renda, a profissão delas, e todos esses fatores vão ser jogados em um modelo, e basicamente o modelo vai ver, dadas essas características, qual que é a chance dessa pessoa deixar de pagar o seu crédito. É óbvio que essas características das pessoas, né, características cadastrais, demográficas, de comportamento financeiro, elas mudam ao longo do tempo. Então, normalmente, a gente precisa recalibrar o nosso modelo, né, e fazer novos modelos normalmente a cada 6 meses, né, depende também da necessidade, vamos dizer, da forma como o público muda, tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Acho que dá para seguir, né? Vamos lá. Outros modelos que são bem clássicos também são os modelos de marketing e de CRM, tá? CRM é o que a gente chama de... Só abriu... Acho que teve uma pergunta aqui no chat. Ah, tá, beleza. Fui só eu dando ok. Ah, tá, achei que foi a sua pergunta, tudo bem. Os modelos de marketing CRM, né? O que é CRM? É o que a gente chama de Customer Relationship Management. Então, é como você, vamos dizer, administra a relação com seus clientes. Então, modelos nesse sentido, como eu tinha falado antes, né? Até mesmo lá na XP, o pessoal, quando vai fazer campanha de marketing, por exemplo, se embasam muito em dados. Então, pô, eles sabem que, por exemplo, para um determinado estado do Brasil, os clientes têm uma maior propensão em contratar determinado produto, né? E como que isso muda dependendo do lugar onde você faz a campanha. Tá? Então, é basicamente nesse sentido, né? Se eu lançar um novo produto, vou fazer uma nova campanha, eu vou tentar dirigir aquilo para pessoas que são mais propensas a contratar aquilo. E aquele exemplo que eu tinha dado antes, né? Então, por exemplo, sei lá, uma vez que o cara comprou a ação da Petrobras e da Ambev, qual que é a ação que ele deve comprar agora? Nesse sentido. Se bem que isso é muito mais usado para renda fixa do que para renda variável, tá? Até porque a renda fixa ela é um produto mais... como é que eu falo? É um produto mais estático, então você consegue recomendá-la de uma forma mais fácil. Eu consigo fazer uma campanha falando para o cara assim, lançamos uma nova renda fixa, tal. Por quê? Porque eu vi que aquele cara é mais propenso de contratar aquele produto, tá? Para renda variável, isso, até onde eu saiba, não é usado ainda. Agora, falando um pouco do meu contexto, né, dentro da modelagem de fraude, o que que a gente faz? A modelagem de fraude, ela tem algumas características bem peculiares, tá? Na modelagem de fraude, basicamente, o que a gente quer é encontrar anomalias. Então, primeiro, a gente pega o público que não fraudou, né, e depois pega o público que fraudou e compara os dois, e tenta ver anomalias entre os dois para caracterizá-los. A fraude, normalmente, ela é um evento raro, ela acontece em menos de 5% da população. Né? Então, por causa disso, a gente acaba tendo um desafio muito grande. Como que eu faço um modelo para detectar um evento que é raro? Né? E aí, na modelagem, a gente tem alguns truques, né, dentro de Data Science que você consegue manipular a sua base para conseguir encontrar isso. Tá? Basicamente, o que a gente faz? Imagina, por exemplo, eu tenho uma população de 1 milhão de pessoas e só 100 cometeram fraudes. Acaba sendo uma agulha no palheiro, né? Porque é muito difícil encontrar aquilo. Então, o que a gente faz? A gente diminui um pouco o público que não cometeu fraude para que esse público ele seja próximo do que cometeu. Então, se 100 pessoas cometeram fraude no invés de 1 milhão, na hora que a gente for criar o nosso modelo, a gente usa 100 que não cometeram fraudes e 100 que cometeram fraudes, para que eu consiga mostrar para o meu modelo essas anomalias. Né? Porque se o meu público for muito grande, for 1 milhão de pessoas que não cometeram fraudes, as fraudes elas acabam ficando muito dispersas dentro desse universo. É basicamente isso que a gente faz, então tem vários modelos para encontrar essas anomalias. E aqui nessas figuras aqui, vocês podem até entender de uma forma mais fácil, mais lúdica, como que é esse raciocínio. Então pega, por exemplo, essa variável aqui que eu coloquei, ó, cash out, que seria mais ou menos o quanto a pessoa está tirando de dinheiro, vamos dizer, como ela está sacando ao mês. E essa distribuição rosa aqui
são das pessoas que fraudaram. A distribuição azul, das pessoas que não fraudaram. O que é que a gente consegue ver? Vocês conseguem ver que a distribuição das pessoas que fraudaram está um pouco mais à direita dos que não fraudaram? Né? O que isso quer dizer? Que a média do valor ela está mais alta para as pessoas que fraudaram. Né? A distribuição está um pouco mais deslocada para a direita. Então, para as pessoas que fraudam, o valor de saque ele é consideravelmente maior. E só olhando esse gráfico aí da distribuição da variável, a gente já consegue tirar algumas conclusões sobre esse público. Então, é mais ou menos assim que a gente analisa a fraude. Tá? E aí tem outros eventos também dentro desse universo de fraude que a gente pode usar para encontrar essas anomalias, né? Até repetindo aqui um exemplo que eu dei lá no começo, um que a gente inclusive usa hoje, é o comportamento de trading, é o comportamento de negociação. Então, se eu quero ver, por exemplo, se 2 ou 3 pessoas estão sendo manipuladas, se as contas delas estão sendo manipuladas, eu consigo comparar, eu consigo ver, calcular a correlação daqueles comportamentos ao longo do tempo, e se 2 pessoas apresentam um comportamento idêntico de trading, aí, para mim, é quase certa, quase certeza que a conta delas está sendo manipulada. Tá? Então, são alguns exemplos aí que a gente usa para encontrar fraude. Nesse gráfico aqui que eu coloquei, tem um exemplo, na verdade, de cartão de crédito, fraudes em cartão de crédito. São 2 variáveis aqui, X e Y, aqui não importa muito quais variáveis são, a gente não precisa discutir, é só para dar ideia mesmo. Imagina que a variável Y é, sei lá, dá um exemplo, tá? Já que tem números negativos aqui, imagina que fosse... Saldo na conta, sei lá. Pode ser o saldo, vamos supor, e aqui no X fosse, suponha a latitude da pessoa. Vamos fazer um exercício aqui, imaginar que fosse possível, né? Que já que eu tenho esses números negativos também. O que é que a gente quer quando a gente vê um gráfico desse? É justamente separar o público que fraudou e não fraudou. Então, vocês conseguem ver que o público que fraudou, ele está bem caracterizado aqui à esquerda, né? Ele tem um perfil bem definido. Tá? Então, normalmente a gente faz visualizações desse tipo para tentar encontrar diferenças entre os públicos e conseguir caracterizá-los. Tá? O fraude parece que é mais difícil até de identificar, né? Agora você vê claramente dois aglomerados grandes que pode ser uma outra coisa qualquer, sei lá, poderia ser o pessoal de alta renda e baixa renda. Exato. E até um ser humano com 2 variávelzinhos aqui é fácil a gente traçar uma reta aqui e meio que classificar, né? O cara que é de, sei lá, alta renda, alto rendimento, baixa renda, baixo rendimento, e você como banco oferecer produtos diferentes para esses caras. Agora, Perfeito. onde é que entra a sacada de machine learning? É quando a gente tiver, em vez de ter 2 dimensões, tiver 20 dimensões, Exatamente. aí é impossível para o ser humano visualizar. Mas a máquina consegue, aspas, visualizar esses agrupamentos. Exatamente. Dá para o ser humano analisar. E a máquina não sabe dizer, ela fala, achei esses 30 grupos, 30 clusters. Ser humano interpreta o que é que isso significa e, mais importante do que interpretar, toma a tua decisão no negócio, né? Vê para onde é que o banco tem que ir, vê como é que você tem que fazer o isolamento da quarentena, do Covid, e assim vai, né? Exatamente. Esse exemplo que você deu, eu acho que ele se encaixa perfeitamente na figura, porque essa figura aqui, ela está mostrando o resultado de uma TSNE. O que é isso? É uma técnica de redução dimensional. Então, basicamente, cara, imagina que eu tenho 300 variáveis. Como você falou, um ser humano não consegue olhar 300 variáveis e encontrar padrões e clusterizar e só no olho discernir quem que é bom e quem que é ruim. O TSNE é uma técnica que a gente consegue reduzir, suponha, de 300 dimensões para 2 dimensões, tá? E como ele faz isso? Ele tem algumas, óbvio, tem uma técnica matemática por trás disso, mas ele tenta manter o máximo da variância possível daqueles dados. Então, mesmo que eu reduza de 300 dimensões para 2, ele ainda consegue manter o significado dos dados, e aí eu consigo visualizar isso em 2 dimensões. Então, basicamente, foi isso aqui que ele fez. Então, muito provavelmente, até uma chance boa de estar acontecendo isso aqui nessa figura, de eu ter, por exemplo, 2 públicos, de talvez o que está mais em cima seja, de fato, uma renda mais alta e o que está embaixo seja uma renda mais baixa, e a fraude, e o público da fraude está circulando ali, está mais ou menos próximo do público de mais baixa renda. Pode ser, é uma hipótese, pode ser que sim, pode ser que não. Mas só para ilustrar que realmente a ideia do machine learning é essa, né? Como que eu consigo simplificar e a máquina consegue tirar essas conclusões de uma forma muito mais eficiente.
Um exemplo que eu gosto muito, apesar de ele ser mais complexo de explicar, e talvez aqui só esse tópico ele traria uma nova palestra e a gente poderia falar uma eternidade sobre isso, é uma técnica chamada text mining, né, que é encontrar padrões no texto. Apesar de não estar diretamente relacionado ao mercado financeiro, a gente já usa dentro do mercado financeiro para várias aplicações, tá? Tanto para satisfação de cliente, tanto para atrito, para detecção de fraude também. Então, por exemplo, como que a gente faz para detecção de fraude? Bem, eu tenho a minha comunicação entre clientes assessores, pessoas que trabalham na empresa, e eu consigo criar técnicas, usando machine learning, né, técnicas de detecção de padrões em textos para saber se aquele texto contém alguma coisa, algum indício de coisa errada, tá? Bem, algumas pessoas podem perguntar, mas se eu criar algumas regras específicas, já não é a mesma coisa? Na verdade, não, porque o machine learning, ele consegue aprender o que está errado. Então, não preciso dizer assim para ele, o machine learning, toda vez que você encontrar palavrão, é que alguma coisa está errada. Bem, não necessariamente. Na verdade, ele que vai encontrar as combinações de textos, às vezes você tem combinações semânticas, às vezes você tem combinações de palavras específicas que vão estar mais, vão ter uma probabilidade maior de estar associadas a frases, a fraudes, na verdade, né? Então, como que a gente faz? A gente tem um banco de frases gigantesco, que são frases marcadas e dizendo, essa frase aqui é regular, essa frase aqui é irregular. E o machine learning ele vai ler tudo aquilo e ele vai aprender os padrões e eu consigo replicar esses padrões para encontrar fraudes, tá bom? E aqui um exemplo é uma nuvem de palavras que a gente fez usando alguns tweets pouco antes do IPO da Uber. Então, isso aqui foi usando, claro, né, os textos do Twitter, isso aqui foi o que as palavras mais mencionadas, tá? Eu vou tentar não estar interrompendo tanto, mas essa Claro. parte de análise de texto é aplicada em um monte de cantos, né? Obviamente o Vitor está puxando muito para fraude, que é a praia dele, mas você vê na política é muito usado, ou seja, como é que está a percepção Certeza. dos candidatos, né, nas redes sociais. A Amazon da vida, por exemplo, tem lá revisão de produtos, né? Então imagine quantos produtos a Amazon tem, para cada produto, vamos dizer que tenha 10, 15, 20 comentários. Não fica uma pessoa da Amazon, milhares de pessoas da Amazon analisando aquilo ali. Joga para a máquina e pontos muito fora da curva, aí sim vai entrar no detalhe, né? E aí perceber também que você fala de análise de sentimento, ou seja, para tipo de produto, tipo de ou um vendedor, como é que tá a percepção, se positiva ou negativa. Se usa, inclusive, até para análise de contratos, né? Até para o ramo, como o Vitor falou nisso também, qualquer ramo de negócio que você imaginar hoje, psicologia, biologia, estatística, advocacia, direito, obviamente economia, administração, né? Então, análise de contrato, análise jurídica né? Normalmente qualquer texto jurídico são centenas de páginas, né? Então, muitas vezes semanticamente tem pouco conteúdo ali, tem muito formalismo e pouco conteúdo. Então a máquina é muito boa para sumarizar isso. A jornalismo também o Vitor falou, então já tem sites inteiros que funcionam lá como parecido com o UOL, com o Terra, consegue sumarizar notícias sem ter nenhum jornalista. Simplesmente a máquina coleta, processa, faz uma mesclagem das notícias e dá uma estratificação final. Tem muito exemplo de uso desse análise de linguagem natural e análise de sentimento. E tem muito ainda para crescer, né? Eu lembro que quando os modelos de text mining eles começaram a ganhar força, aí mais ou menos no começo da década, eles ainda eram bem rústicos, assim, era um machine learning bem clássico. Hoje você já conta com modelos desenvolvidos pelo Google, por exemplo, dá um exemplo chamado Word Embeddings. Word Embeddings é um dos mais novos aí, que foi lançado pelo Google, inclusive quem tiver curiosidade para pesquisar. Os Word Embeddings, eles têm um raciocínio sensacional, assim, eles conseguem identificar os padrões semânticos. Então, mesmo que você troque palavras dentro da frase, ele consegue saber que a frase quer dizer a mesma coisa, né? Então, sei lá, se eu tenho uma frase, o carro está andando rápido na rua, e se eu trocar carro por caminhão, ele consegue saber que a frase quer dizer a mesma coisa, o caminhão está indo rápido na rua, que ele consegue identificar que, né, existe um padrão naquela frase, né, em que você tem, vamos dizer,
um ser, né, um ente que está transitando rápido, vamos dizer, né? Ele consegue identificar isso. Do governo americano. Eu já vi, inclusive, teve um também que lançaram há um tempo, só que assim, não chegaram a verificar se era a realidade mesmo, mas que os Estados Unidos tinham feito um trabalho, né, com base também nessas técnicas, para identificar quem que era o criador do Bitcoin. Achei bastante interessante esse. Mesmo que não tenham aplicado, né, porque pô, você tem um volume de dados na internet, pô, acima, né, de petabytes, zettabytes, que daria muito trabalho de processar isso. Mas ainda achei o raciocínio muito legal. Tá. Passando aqui para os modelos quantitativos, eu acho que muita gente que vem de mercado financeiro e conhece machine learning assim pela primeira vez e tal, e fala comigo sobre data science, normalmente estão bem curiosos a respeito dessas aplicações, né? Geralmente o pessoal vem com aquela pergunta: tem como usar machine learning para prever preço de ação? Sinceramente, não tem resposta, tá? Algumas pessoas acreditam que sim, outras que não. Tem pessoas que eu já conversei, bastante, pessoal PhD e tal, que já me falou: não tem como usar machine learning para prever preço de ação, isso é balela, tal. Então, o que é que a gente faz, né? Porque você prever o preço de uma ação é um negócio complicado, porque o machine learning, quando você tá criando um modelo, tem algumas premissas, né? Tem premissas que você adota sobre o comportamento dos dados, tá? Um deles é a independência das observações. Então, por exemplo, se eu estou modelando, se estou criando um modelo com uma base de 100 mil observações, vamos supor, a princípio, essas observações elas não podem ser dependentes ao longo do tempo. Elas têm que ser indivíduos independentes, porque toda vez que eu tenho observações que são dependentes do tempo, eu posso ter vieses embutidos nos dados que o modelo não necessariamente consegue identificar. Então, como que a gente faz para utilizar nesse caso, né? Tem algumas formas de manipular os dados de forma a contornar, né, essas violações. E normalmente os modelos quantitativos, eles usam essas, vamos dizer, essas manipulações nos dados para conseguir modelar esse tipo de dado, tá? Uma dessas modificações que a gente faz, por exemplo, os seus dados eles têm que ser estacionários. O que é isso? Tá vendo esse gráfico aqui que eu estou mostrando, né? Tem uma série que ela tá aqui é a ação do Bradesco, né? Ela tá oscilando ali num patamar até, se vocês olharem aqui embaixo, nesse 1.500 mais ou menos, ela oscila numa média mais ou menos constante, depois ela sobe. Ou seja, ela não é uma série temporal estacionária, porque chega um momento que a média dela sobe muito. Eu consigo fazer transformações nos dados de forma que ele vire estacionário e aí eu consigo modelar. Só ver aqui, acho que alguém perguntou. Estava aparecendo no chat, agora sumiu. Foi o professor Hilton, comentou aqui, não conhecia, o James Simmons, o cara tem transação quantitativa, né, faz trade e parece ter números aí absurdos. Eu até em paralelo estava buscando notícia dele, Exato. vi a notícia recente aqui do New York Post, que ele perdeu agora no coronavírus só 17%. Cara, eu perdi só de Petrobras uns 50 aqui. Se o cara com método quantitativo perdeu só 17 nessa queda absurda que foi da Bolsa no mundo todo, já é meus parabéns. Eu preciso pegar mais referências dele. Obrigado, Ailton. Exatamente. Tem um livro que é o The Man Who Solved the Market. É um livro sobre a história do Gene Simons. Esse cara é um gênio. Quem tiver a oportunidade de ver algumas TEDs deles e saber um pouco da formação dele, esse cara, ele era matemático e ele criou, sem saber, uma teoria que foi base para auxiliar problemas da física, agora no final do século XX. Inclusive, essa teoria matemática recebe o nome dele, tá? E assim, ele criou essa teoria sem saber nada de física. Eu achei isso genial. E realmente, quem quiser também pesquisar, tem um fundo dele, até vou colocar aqui, chamado Medallion. Vou digitar aqui, Medallion. É o fundo que eles têm para as empresas que trabalham na empresa dele, que é a Renaissance. Esse fundo, né, segundo o que dizem, Bloomberg, etc., esse fundo nunca perdeu dinheiro. Então, bem interessante dar uma olhada também.
tá? E aí, como eu falei, pessoal, esses dados, eles violavam algumas premissas, mas a gente consegue contornar se a gente fizer algumas transformações nesses dados. Existem alguns modelos que recentemente têm conseguido fazer isso com um certo grau de acurácia, e um deles é o LSTM. O LSTM é o Long Short Term Memory, é um modelo de redes neurais que incorpora algumas características de séries temporais e tem sido utilizado para encontrar tendência, tá? Não para prever o preço específico, porque prever preço é difícil, mas a gente consegue encontrar tendência, a gente consegue encontrar coisas que a gente chama, por exemplo, cisne negro, né? Eventos de maior magnitude que podem ter impactos no mercado. O Wilton ia falar? Você quer falar, Wilton? Não. Segue aí. Ah, boa, tá. Se quiser tiver qualquer dúvida também. Não, relaxa. Tá, boa. Tem um caso interessante, pessoal, que eu sempre conto, que teve uma empresa que eu fiz uma entrevista lá nos Estados Unidos, que eu achei genial. Óbvio que na época eles me fizeram assinar um NDA, né, que é um Non-Disclosure Agreement, porque era dados sensíveis, mas agora que também passou o tempo, acho que não tem problema falar. Aquele pessoal, eles utilizavam dados de navio do mundo todo, eles desenvolveram a tecnologia que eles conseguiam capturar dados de navio do mundo todo, e com base nisso eles conseguiam saber, né, quem está transportando o quê, de onde para onde, qual o volume. Detalhe, com isso eles conseguiram prever a invasão da Rússia na Ucrânia no ano de 2015, porque eles identificaram uma concentração de navios russos perto da Crimeia, né? E aí, com base nisso, eles preveram que ia haver aumentos muito grandes nos preços do barril de petróleo e se posicionaram em petróleo e ganharam muito dinheiro com isso. Então, normalmente, esses modelos quantitativos, eles não só são robustos do ponto de vista de modelagem, como os dados também têm que ser dados externos, dados que tragam alguma vantagem competitiva. Fazer modelo quantitativo só com dados da bolsa, normalmente você não consegue muita coisa, porque como eu falei, aquilo é simplesmente uma série temporal, e se você tiver só dado de negociação, você está violando essas premissas de modelagem. Tá? Falando um pouco das ferramentas que a gente usa para fazer tudo isso, bem, de linguagem, principalmente R-Python. Tem algumas pessoas que gostam bastante de MATLAB, mas que eu vi até hoje praticamente só R-Python. O que a gente usa muito, né? Que plataformas? Principalmente o RStudio para R e o Jupyter para Python. Tá? Para armazenamento, hoje na XP, a gente tem duas. A gente usa o Microsoft, o SQL Server, tá? Para dados mais sensíveis e que não podem ser colocados na nuvem. E o Azure para o resto dos dados, que são dados em maior escala, aí ficam lá na nuvem. No mundo acadêmico é muito usado o MATLAB. Realmente, na minha graduação, realmente o pessoal usava bastante o MATLAB também. E para visualização, pessoal, hoje a gente usa muito o Power BI, tá? Justamente porque ele tem uma integração muito fácil com as outras ferramentas da Microsoft. Então, o Power BI. Quem usa Tableau também, o Power BI é bastante parecido. Tá? Beleza. Nesse sentido de fazer análise de mercado financeiro e fazer esses estudos, eu e alguns amigos, há mais ou menos 2 anos, a gente se perguntou, tem algumas coisas que a gente quer analisar, tem bibliotecas que a gente quer, né, puxar dados, mas a gente não vê nenhuma fonte de dados ou de estudos. Por que a gente mesmo não cria um lugar onde a gente faça essas análises ou onde ensina essas técnicas? E nesse sentido, a gente criou uma iniciativa chamada Trading com Dados, que é nada mais, nada menos do que a união desses interesses, né? Eu, o Lucas e o Gustavo, por exemplo, os meus amigos que vieram comigo, a gente já mexia com Data Science, alguns de nós já operávamos no mercado financeiro, e aí, basicamente, a gente só quis unir o útil ao agradável. Então, vamos fazer aqui alguns códigos em Python, por exemplo, que ajude a gente a melhorar nossas decisões de investimento. Vamos criar um código em R aqui que me auxilie na visualização dos meus investimentos. E nesse sentido, a gente criou essa iniciativa chamada Trading com Dados. Nessa iniciativa, a gente tem 2 fontes de dados, hoje, principais. Eu também recomendo aí quem tiver interesse, depois que quiser dar uma pesquisada. No R, existe uma biblioteca chamada Batch Get Symbols, que é uma biblioteca que traz
dados de mercado financeiro, dados de macroeconomia. Foi desenvolvida pelo professor Marcelo Perlin, lá da Federal do Rio Grande do Sul. Inclusive, o trabalho do professor Marcelo ele tem se destacado bastante porque ele tem criado bibliotecas para adquirir esses dados. Então, depois também, quem tiver interesse, sugiro vocês darem uma olhada no trabalho dele. Tem outra biblioteca que é fundamental para a gente também, que é a Quando. É uma biblioteca que hoje ela está no Python. E através de um cadastro simples que você pode fazer no site deles, você vai obter uma senhazinha, um token, em que você consegue acessar praticamente qualquer dado de mercado financeiro e macroeconomia do mundo todo, tá? Eu trouxe alguns exemplos aqui rápidos só para mostrar para vocês como obter esses dados. Luiz, até 13, certo? Isso. Só para te dar uma noção de tempo. E aí, no finalzinho, a gente Boa. abre para o pessoal também fazer, obviamente, perguntas. Só ver se fica apertado, Tá. mas vamos lá. Mostrar rapidão aqui, que aqui mais exemplos, né? Então, eu acho que aqui muito mais do que programar em Python, ensinar a programar em Python, é mais mostrar a viabilidade dessas análises, tá? Então, pessoal, por exemplo, com a Quando, a gente consegue obter facilmente dados, por exemplo, como inflação, né? Se eu passo aqui dentro da função da Quando, esse código aqui, ó, BCB 13522, eu consigo obter o IPCA. Se eu passo o código BCB 432, eu consigo obter, por exemplo, os dados da Selic. E por aí vai, tem vários outros dados que a gente pode obter. Vitor, você tem fácil aí, tipo, um notebook aberto aí? Se não, Tenho. deixa quieto, tipo, uma coisa tipo um alt tab, assim. Para quem nunca viu o notebook, ter noção do que é que você está falando, né? Eu tenho aqui, inclusive... Isso que o Vitor está mostrando aí, aspas, nada mais é isso, perfeito, né? Então é programação Python num ambiente online, né? Pode estar online ou pode estar no caso, está rodando no computador local dele, né? Uma ferramenta muito conhecida, esse Jupyter Notebook aí, o concorrente, por assim dizer, dele do Google, chama Google Colab, né? Mas a ideia é igual a gente trabalha, por exemplo, com documento, com a planilha, com slide, dividindo com colega, né? Então, você que fez trabalho aí de planilha ou de doc ao mesmo tempo com colega, bota o documento online, vai trabalhando, né? E no final, supostamente, sai um trabalho razoável. Aqui é que a ideia de programar, analisar dados colaborativamente, né? Então, um ou mais analistas aqui, né, vai fazendo seus códigos de Python, poderia ser outra linguagem, outra linguagem. E aí, em particular, o Vitor estava chamando a atenção para uma biblioteca que ele usa muito, que é essa, por exemplo, essa Quando, né? Essa Quando, então, está aqui o comando Python que ele busca qualquer cotação, esse BCB é Banco Central Brasileiro, né? Então, qualquer indicador que o Banco Central Brasileiro tenha lá, ele consegue puxar fácil aqui. Ele puxou, né, dólar, ouro é do Banco Central também, ó. Banco Central Brasileiro, código 4 é a cotação do ouro. Que é recente esse dado, né, Vitor? Esse aqui é bem atualizado. Eu não entendo nada de finanças, mas pressuponho que teve um pico, agora o pessoal fugiu de bolsa e de investimento de risco e foi para investimento, aspas, mais seguros, mais seguro que é ouro. Eu espero que tenha não sei se tem um economista, algum, né, que consiga falar mais balizado do que eu aqui, mas essa é a minha percepção. Eu estou ao contrário disso, eu estou lá com prejuízo lá em Petrobras, em Vale, e tenho 0 ouro. O único ouro que eu tenho aqui é uma gargantilhazinha da minha... Eu acho que tem Petrobras aqui, deixa eu ver. Não me mostra não, que vai dar azia para a moça que é. Eu acho que uma análise bem legal, cara, que eu acho que é bem simples assim de aprender e que já traz bastante valor, que agrega bastante valor aí nos investimentos das pessoas, é fazer esse tipo de análise aqui. A gente consegue fazer com certo grau de facilidade, por exemplo, um gráfico comparando, aqui eu estou comparando Ibov com S&P 500, que é um indicador lá da Bolsa de Nova York. Vê a diferença aqui, né? Vê a magnitude da queda do Ibov comparado com a magnitude da queda do S&P 500, né? O Ibov tomou uma surra. Então, assim, com algumas linhas mesmo de programação, a gente consegue comparar. Vitor, voltando lá, me metendo no mundo financeiro, acho que eu lá em cima? Que eu perdi muito dinheiro procurando o Ibov com SP 500, um pouco mais para cima, onde você estava mostrando agora.
Isso. Então, aqui, o que eu leio aqui, né? E essa é a parte importante, né? A parte do que o Vitor falou no começo, o contexto do negócio, o que é que você está analisando e todo o fundamento econômico que vocês têm estudado e aprendendo. Mas eu, até como leigo de economia, bato o olho num gráfico desse, o que é que eu vejo? Né? O gráfico azul, que é SP500, né? Suponho, está crescendo Isso. desde 2010, que, ou seja, já é a recuperação da crise de 2008. Enquanto a Exatamente. gente, Brasil, está sofrendo aí desde 2010, caindo até o fundo do poço quando foi o impeachment e desde o impeachment, em teoria, a priori a gente está recuperando até tomar essa nova porrada aqui do Covid, tá? Essa minha leitura, acho quase que leiga. E até você vê como é triste, né? Porque o Brasil tá lutando, o Brasil tá apanhando aí desde 2010 para subir. Porque assim, o Ibov nada mais é, se a gente fizer extrapolar, né, esse entendimento, o Ibov ele representa o desempenho das empresas brasileiras, o lucro das empresas brasileiras. Então, o que está acontecendo é que as empresas elas estão penando, elas estão apanhando para crescer, conseguiram aí desde 2016 um certo crescimento, aí chegou agora o coronavírus, tomou uma pancada, a gente está voltando para patamares de 2010, para vocês terem uma ideia da magnitude da situação, né? Então, vamos continuar aqui. Esse gráfico aqui, pessoal, ele é bem interessante. A gente colocou algumas ações aqui para comparar. Colocamos Itaúsa, VEG, Gol, Lojas Renner, o GPA, que é Ultrapar, se não me engano, e colocamos Magazine Luiza. Olha a magnitude do crescimento da Magazine Luiza, né? Ela praticamente ofusca todas as outras ações aqui embaixo, né? Então, também é outro gráfico bem legal aí para a gente ter uma ideia de investimentos. E aí, para terminar, uma outra análise também que a gente pode fazer bem tranquila é uma matriz de correlação. Então, pega todos os investimentos aqui que eu mostrei para vocês, petróleo, IPCA, dólar, ouro, CDI, e vamos ver a correlação entre eles. Então, quanto mais azul aqui escuro, mais positiva é a correlação. Quanto mais, aqui eu acho que são um laranja escuro, mais negativa é a correlação. Então, dar um exemplo aqui para vocês, Tá vendo aqui, dólar e petróleo aqui no canto esquerdo, né? Eles têm uma correlação intensa, né, e negativa. Ou seja, quando o dólar sobe, o petróleo está caindo. E é o que a gente tem visto aí nos últimos, talvez, 2 meses, né? O petróleo despencando enquanto o dólar está disparando, tá? Deixa eu ver se tem outro exemplo legal Dólar e aqui. Ibov parece que também, né? Da proporção menor, mas também negativo, né? Também, porque o dólar tem se valorizado bastante, né? O cenário mundial ele está muito propício para o crescimento do dólar. Na verdade, todas as moedas emergentes elas têm sofrido, né? O Brasil acaba sofrendo mais. O risco Brasil ele tá crescendo bastante, ele joga o dólar lá para cima. Deixa eu ver, acho que basicamente era isso. Deixa eu ver se tinha alguma coisa nos slides a mais para mostrar. Seguindo nessa linha, né, que eu mostrei como cruzar dois dados, então aqui tem um outro exemplo que eu tinha feito lá atrás, na verdade, que era o Ibov versus a Selic. Aqui simplesmente para tirar a conclusão, né, que quando o Ibov sobe, a Selic cai. Né? Meio que a gente já espera isso. Quando a Selic cai, os investimentos em renda fixa ficam desvalorizados e o Ibov acaba valorizando. As pessoas tendem a ir mais para a bolsa. E aí, por fim, uma análise também interessante que a gente pode fazer, aqui desse lado direito, pessoal, é quando eu pego as médias dos retornos das empresas e eu ploto contra o desvio padrão delas. Então, o que é que eu estou vendo aqui? Eu estou vendo o grau de risco, certo? Se eu pego uma ação, por exemplo, não sei se vocês conseguem ver, deixa eu rapidinho fazer um destaque aqui. Por exemplo, se a gente pega a ação da VEG, o que é que isso quer me dizer? Quer dizer que a ação da VEG ela está num baixo patamar de volatilidade, um baixo patamar de desvio padrão, né? Porque é uma ação que ela oscila pouco, ela é bem estável, enquanto que ela tem um retorno, uma média de retorno consideravelmente alta. Então, se vocês estão procurando por uma carteira que oscile pouco, que seja mais tranquila e que ao mesmo tempo tenha um bom rendimento, o que é que vocês podem fazer? Procurem ações que estejam nessa direção. Enquanto que se vocês pegarem ações que estão aqui, nesse miolo, provavelmente vocês vão ter um ataque cardíaco. Então, o Agol, né? Que toda de aviação, principalmente agora. Exatamente.
Esse gráfico a gente fez no começo de 2019. Então, agora, provavelmente a Gol, ela caiu mais ainda, tá? A Gol deve estar aqui embaixo, ó. Tá? Então, eu acho que essa grande vantagem, né, de usar dados, usar análise de dados, Python, R, para o mundo dos investimentos. Você tem uma possibilidade aí de fazer análise, de ganhar autonomia nos seus próprios investimentos, que eu acho sensacional, eu acho fantástico, né? E eu acho que é a nossa missão, né, difundir tudo isso, mostrar para as pessoas como elas conseguem gerar valor na vida delas usando todo esse aprendizado. Vitor, show de bola. Muito E aí é obrigado aí, isso. viu? Vamos, Acho que tiverem por aqui até perguntas? exatamente abrir para perguntas e eu acho que aqui em algum lugar tem um negócio de bater palma, mas é tanta ferramenta de online hoje em dia que eu já misturo uma com a outra. Mas considero aplaudido aí por todo mundo. Pessoal, quem quiser fazer alguma pergunta Obrigado. pode usar o chat, o microfone está habilitado, é só tirar de mudo. Olá, é o Borba. Opa, Borba, diga lá. Eu quero agradecer o Vitor, né? E Obrigado. é bom que, por exemplo, às vezes, como é que é? Casa de ferreiro, espeto de pau, né? A gente fala muito, chama muita atenção e a gente não é escutado. Então, muito obrigado pela palestra. Isso acho que serve para os meninos verem que essas coisas são bem reais, né? Obrigado. Bastante, bastante real. Obrigado, Vitor. Eu que agradeço, cara. Obrigado. Pessoal, não tendo mais perguntas, então todo mundo participou aqui automaticamente. Vou deixar já inscrito lá na nossa parte de newsletter, né? No sitezinho a gente vai ter divulgação de novo, de notícias, né? Semana que vem a gente já deve ter um outro evento externo, talvez fazer um evento interno com material, por exemplo, que o João Vitor, que é do terceiro semestre, se eu não me engano, né? E de novo, a ideia nossa aqui é realmente ser esse ponto de encontro, né? Um ponto de encontro entre vocês, entre os grupos de pesquisas que os outros professores também puxam, né? O Ito está aqui, é um cara que puxa outro grupo, o Anderson, que acabou de falar, é um cara que eu também trabalho junto, eu tento ajudar, né? Ou não atrapalhar no grupo de macro, e essa ponte também com o mundo externo, né? Para a gente não ficar só aqui dentro do IBMEC. Então, Vitor, mais uma vez, muito obrigado, excelente. Desculpa aí minhas interrupções aí, até talvez Não, que é atrapalhar isso. um pouco do tempo, né? E até pedir um improviso, abre o notebook aí, brota o notebook do chão. Brigadão que Não, você tinha. mas eu acho que é assim que funciona. Na verdade, eu gosto desse tipo de interação. Eu agradeço mais uma vez e, na verdade, eu fico aí aberto, né? Quem quiser entrar em contato comigo, mandar e-mail no victor.gomes@tradecondados.com, quiser me adicionar no LinkedIn, falar sobre isso. É um assunto que eu sou apaixonado. Eu acho que a iniciativa, né, professor, ela é sensacional, porque acho que cabe a nós sermos propagadores disso tudo e incentivar as pessoas a usarem isso. Aquilo que você tinha me falado, né, na outra vez, as pessoas acham ainda que tecnologia é commodity. Na verdade, cada vez mais as pessoas vão ter que ter autonomia, vão ter que aprender programação. Então, acho que a gente tem uma missão bem, uma responsabilidade, né, ir pela frente. Perfeito. Acho que Victor, desculpa atrapalhar, mas essa sua fala é uma fala recorrente em sala, né? Eu sempre falo, pessoal, vocês têm que aprender uma linguagem de programação, o mercado vai pedir para vocês depois. Então é muito bom ouvir você falar isso. Exato, cara. o Eu Ito, queria ter aprendido antes, né? Eu aprendi C++ na graduação, não gostei, deixei para trás. Aí agora, né, mais velho, tal, fui aprender R Python e eu fico, né, dizendo para mim mesmo, pô, deveria ter aprendido isso antes. O Vitor, vou te mandar um meme que eu mandei pro Borba ontem, falando de C++ e Python. O Ito vai fazer também uma pergunta. Ito, é só habilitar teu Boa. microfone, manda bala aí. Oi, gente, desculpa, eu acho que eu perdi o timing. Eu comecei a fazer uma pergunta aqui, mas eu estava no mudo, enfim, fiquei meio enrolado aqui. Bom, assim, infelizmente eu entrei um pouco tarde, porque eu tive um problema aqui em casa e eu perdi talvez a primeira metade, um pouco menos. Mas eu entrei a tempo de ouvir essa questão de análise de texto, né? Que é uma coisa que eu tenho um interesse recente. Eu tenho uma curiosidade, né? Assim, bom, primeiro, acho que
tem um exemplo que você colocou, está em inglês, né? Eu fico um pouco com receio das soluções em português ainda terem, vamos dizer, talvez uma acurácia, uma precisão menor, se isso acontece. E o quão preciso é, a gente, por exemplo, a gente pode identificar um tópico específico, mas as pessoas podem estar falando bem ou mal, assim, pegando um primeiro refinamento, né, de análise de texto. O quão preciso é a máquina em identificar se alguém está falando bem ou mal de alguma coisa, né, porque a gente vai quantificar isso em português e não só Twitter, mas assim, se a gente fosse procurar em notícia de jornal, por exemplo, né, se isso é possível. Sim, sim. Eu acho uma preocupação super válida. De fato, ela é um problema para a gente, tá? Porque as ferramentas que já são prontas, os packages, bibliotecas que já são prontos para análise de texto, normalmente, eles em 80% dos casos, eles são feitos para o inglês. Então, o que a gente faz nesse caso? A gente normalmente tem que desenvolver soluções dentro de casa. Soluções que são aplicadas para cada caso e treinar os nossos próprios modelos. Te dar um exemplo. Existe uma biblioteca no R, se eu não me engano, é Sentiment Analysis, eu acho, que ela já traz o sentimento. Se você colocar um tweet lá dentro, ela traz sentimento dos tweets, ela traz felicidade, angústia e tal. Só que é para o inglês, né? Aí você poderia falar, mas a gente pode usar talvez uma API do tradutor do Google e traduzir do português para o inglês. Eu acho melhor não, porque na hora que você tiver ironia, se tiver alguns problemas assim, o texto ele não vai trazer para o inglês todo o significado. Nesse caso, a gente faz os nossos próprios modelos. Então, vou te dar um exemplo. Na XP hoje, que a gente está trabalhando muito com e-mails, cara, o nosso modelo ele é criado lá dentro. A gente cria um modelo em que a gente tem uma base de mais de 3.000 e-mails. Esses e-mails eles foram lidos, a gente leu todos eles e foi marcando. Então, a gente lia o e-mail e falava, o que é esse e-mail aqui? Esse e-mail aqui ele é um spam. Vai lá e marca spam. Lê outro e-mail, o que é esse e-mail aqui? Esse e-mail é uma notificação, né? Às vezes você recebe notificação no seu e-mail de alguma coisa que você comprou, de marcar lá a notificação. Depois que a gente construiu toda aquela base, aí sim eu consigo jogar no modelo de machine learning, porque ele vai aprender as associações que a gente fez. Então ele vai entender, beleza, um e-mail quando tem essa cadeia de texto aqui, com essa semântica aqui, com essas ideias aqui, ele vai ser um spam. Então, como eu falei, né? Assim, a sua preocupação ela é super válida, de fato é um problema para a gente, mas normalmente o que a gente faz é criar nossos próprios modelos. Então, por exemplo, na época que eu trabalhava no Itaú, a gente tinha um modelo que era específico para gerente de banco, porque era uma linguagem específica, eles tinham termos específicos e talvez aquele modelo funcionasse só no caso deles, tá? E concordo com o Ito, né? Pensando especificamente em português, acho que deve ter limitação ainda, e essa limitação, né, ou essa problemática eu vejo olhando a gente como acadêmico, né, IBMEC, é uma oportunidade, ou seja, nem tudo de tecnologia agora está 100% completo, muita coisa, tecnologia nova, que está cada vez mais evoluindo, então é oportunidade, inclusive, para campo de pesquisa, que muito em breve vira a aplicação direta no mercado, que eu vejo isso cada vez mais ser mais acelerado, né? Ou seja, né, essa separação do acadêmico e mercado, cada vez menos esse gap tem sido menor, né? E eu acho que essa linha que a gente está discutindo é muito um ponto de aproximação. Exatamente. Se você pegar, por exemplo... o Borba mesmo está fazendo doutorado né? em análise de imagem, isso se aplica... Ah, é? Né, Desculpa, Borba, te Legal. interrompi. Não, vai lá. Não, só me surgiu uma dúvida. Vocês estão trabalhando com o modelo que coloca análise macroeconômica para tomada de decisão de investimento em bolsa de valores? Ainda não. Ainda não. Lá dentro a gente não faz isso. Oi, você ia falar? Isso é difícil pela teoria ou é uma coisa que não é usada no mercado? Eu diria que é mais pela disponibilidade dos dados. É bem difícil trabalhar com dados de mercado financeiro hoje no Brasil, porque, cara, por exemplo, hoje, falando da nossa iniciativa lá da Trading com Dados, por exemplo, um modelo que a gente queria já há bastante tempo era fazer um modelo com dados fundamentalistas, para ter ideia para onde vai o mercado.
é dificílimo adquirir esse dado. A gente desenvolveu, na verdade, hoje um algoritmo nosso para sair caçando na internet e buscar, porque não tem nenhuma base. Talvez, se você quiser pagar uma assinatura de $1.000 por mês para adquirir lá da Bloomberg, por exemplo, aí você consegue, mas ainda você vai ter que ficar caçando lá nos repositórios da Bloomberg. Então tem essa dificuldade. Segundo, tem a questão de escopo também, né? Porque, por exemplo, hoje para a estratégia da XP, eu acho que não faz muito sentido nessa linha, porque a XP, né, pensando na gestora de fundos, não tem um fundo quantitativo, um fundo que toma decisão assim com base nesses dados. São fundos que eles são fundos long, né, que a gente chama, fundos que eles são baseados em estratégias de negócio, estratégias macroeconômicas. Mas a gente sabe aí que tem gestoras como a Giant Steps, tem a Quantitas, tem a Pandora, por exemplo, que são gestoras quantitativas. Então, essas gestoras, aí sim, eu imagino que lá dentro eles fazem esses algoritmos, eles criam esse tipo de análise, né? Então, acho que depende também da estratégia deles. Ok, obrigado, Vitor. Nada. Vitor, mais uma vez, muito obrigado aí. A gente agradece, considera aplaudido. Não achei até agora o botãozinho do aplaudir. Não, Acho que não sei se eu para o que Minar não agradeço. tem. Pessoal, e tá lá nosso material do site. Vocês vão continuar recebendo notícias. Vamos movimentar bastante aí, principalmente esse período de quarentena, né? Já que a gente não consegue trabalhar próximo fisicamente, vamos trabalhar próximo aí virtualmente. João Pedro, valeu aí. Né? João Pedro também é um dos caras que está lá. Ele é da Grade Nova e está lá com o contraturno de Python. Legal. Mas legal aí, pessoal. Obrigadão aí, Vitor. Obrigado, pessoal. Eu que agradeço, cara. Aí. Conte comigo aí. Abração, valeu. Abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau.